7 lições estoicas que você deve seguir para eliminar a ansiedade e viver em paz. Estoicismo. A cada dia, você enfrenta situações que desencadeiam ansiedade. Um trabalho importante, uma conversa difícil, a pressão das expectativas. É nesse cenário que o estoicismo se revela como uma sabedoria antiga, que ainda ressoa profundamente. Uma de suas lições centrais é que não controlamos o que acontece à nossa volta, mas podemos escolher como reagir. Como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Imagine que você está em uma reunião no trabalho. As vozes se misturam e, de repente, você é chamado para falar sobre um projeto que não se sente preparado. A pressão aumenta e seu coração acelera. O estoicismo ensina a focar na sua reação. Você pode escolher respirar fundo, relaxar os ombros e lembrar que, independentemente do resultado, sua valia não depende da aprovação dos outros. Agora pergunte a si mesmo, diante dessa situação, você se entrega à ansiedade ou tenta focar no que pode controlar? Quais são as vozes internas que tiram sua calma? Essas reflexões são fundamentais para entender que a ansiedade não precisa governar suas emoções. Em outro dia, você lê um comentário negativo nas redes sociais. O impacto é instantâneo. A mente já começa a criar cenários apocalípticos, com você se questionando: o que fiz de errado? O estoicismo sugere que, nesse momento, você deve analisar se essa crítica tem validade ou se é apenas uma frustração momentânea dos outros. A verdadeira liberdade vem de filtrar o que realmente afeta sua paz interior. Você já parou para pensar como esses comentários influenciam sua autoestima? E se, em vez de mergulhar na insegurança, você fizesse uma pausa e se perguntasse: essa opinião define quem estou sendo e quero ser? O exercício está em desviar seu olhar do que está fora de controle e voltar ao que é realmente importante, seu valor intrínseco. Em uma tarde comum, você pode se deparar com a frustração de um trânsito intenso. As buzinas tocam, você sente a impaciência crescendo. O que o estoicismo propõe? Aceitar que o que não pode ser mudado simplesmente não merece a sua energia. Neste momento, você pode, em vez de se desesperar, colocar seus pensamentos em prática. Ouça uma música relaxante ou um podcast inspirador. Essa mudança de foco pode transformar sua experiência. E se, em vez de ceder à raiva, você perguntasse a si mesmo: o que posso aprender sobre a paciência aqui? Uma simples escolha pode mudar o tom do seu dia. Aproveite a próxima oportunidade que surgir para praticar essa aceitação nas próximas 24 horas. Lembre-se, a paz que você busca está em suas mãos. Antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Imagine-se agora, em um dia ensolarado, caminhando por um parque, o som das folhas balançando com a brisa. E o canto dos pássaros trazem um certo alívio. Você respira fundo e percebe que, assim como a natureza ao seu redor, sua mente pode ser o espaço de calma. Aqui, mais um princípio estoico se manifesta: a prática da aceitação. A vida é uma série de eventos,
e não os eventos que nos afligem. Já dizia o sábio Epicteto: quantas vezes você se deixa levar pelo peso das circunstâncias? Você está ali, cercado pela beleza do parque, mas sua mente está presa em uma conversa que não saiu como esperado ou uma tarefa que não finalizou. Pense bem, ao se apegar ao que não pode mudar, você se entorpece em um ciclo de insatisfação. O estoicismo propõe uma mudança simples, mas profunda. A chave está em voltar seu foco para o que realmente importa: seu bem-estar mental e emocional. Agora imagine-se enfrentando um desafio no trabalho. Você teve um projeto rejeitado e a frustração é palpável. O estoicismo sugere que, nesse momento, você se pergunte: esse projeto determina meu valor como profissional? A resposta é não. Sua essência e capacidade vão muito além de uma avaliação externa. Entender que sua valia é intrínseca, que não depende da aceitação do outro, é libertador. O que você precisa é reconhecer que a aprovação dos outros não define quem você é. Em outra situação, talvez você tenha que lidar, como a indecisão de um amigo que precisa de sua ajuda, mas também hesita. Em vez de se sentir ansioso ou impelido a resolver tudo, que tal aceitar que cada um tem seu próprio ritmo? A paz se encontra na aceitação dessa diversidade, permitindo que as coisas se desenrolem de maneira natural. Agora, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: o que realmente importa para mim nesse cenário? A aprovação ou a conexão sincera? Esse exercício pode ajudar a distanciar-se da pressão que sentiu. Repare como, ao aceitar o que não pode controlar, você abre espaço para a criatividade e a empatia. Você pode se encontrar não apenas com soluções práticas, mas também com novas formas de se conectar com os outros. Imagine-se rindo em meio a um erro, em vez de se culpar. Com cada passo pelas lições estoicas, você percebe que não precisa da validação externa para se sentir completo. Em um momento de reflexão, você observa que a serenidade não é algo a ser conquistado, mas um estado de ser que já está presente dentro de você. De ser que já está presente dentro de você. A verdadeira liberdade ocorre quando desapegamos da necessidade de controle. Quais são os pequenos desafios que você tem enfrentado? E como a aceitação pode mudar sua perspectiva sobre eles? Explore esses pensamentos e descubra o poder transformador de viver na paz interna. Capítulo IB Orientação estoica. Agora que já refletimos sobre a aceitação e sobre como ela pode nos ajudar a encontrar paz, vamos mergulhar em outra lição estoica importante: a simplicidade. Vivemos em um mundo cheio de distrações e expectativas que muitas vezes nos afastam do que realmente importa. O estoicismo nos ensina a valorizar o simples, a essência da vida. Imagine-se em um dia onde tudo parece correr contra você. O trabalho se acumula, as cobranças aumentam, e ao voltar para casa, um amigo te chama para discutir algo que nem deveria ser um problema. Nessa hora, é fácil perder o foco e se deixar levar pela ansiedade, não é? Mas, e se em vez de se deixar levar pelo turbilhão, você perguntasse: o que realmente é essencial aqui? A simplicidade nos convida a olhar para a vida de forma descomplicada. Quando você se sente sobrecarregado, é hora de fazer uma pausa. Respire. Pergunte-se quais são as verdadeiras prioridades do seu dia. O que você pode cortar da sua lista de tarefas para se sentir mais leve? Essa prática não é sobre fazer menos, mas sobre fazer o que é mais significativo. Pense, por exemplo, em um final de semana que você planejou. Estava cheio de compromissos, mas ao final, você percebeu que estava exausto e não aproveitou nada.
Por que não escolher passar mais tempo ao ar livre ou simplesmente relaxar em casa? Às vezes, os momentos mais simples, como um café com um amigo ou uma caminhada no parque, trazem mais satisfação do que um dia lotado de obrigações. O estoicismo nos ensina a valorizar o que temos. Em vez de se preocupar com o que falta, que tal focar nas pequenas coisas que trazem alegria? A sensação de um sol quente na pele, o sabor da comida que você gosta, ou até uma boa música que toca ao fundo. Essas experiências simples podem ser memoráveis e nos ajudam a sentir gratidão. Ao se deparar com desafios, lembre-se de que a resistência ao que é simples pode aumentar sua ansiedade. Pergunte a si mesmo: como posso simplificar essa situação? Isso não significa ignorar problemas, mas abordá-los de maneira clara e objetiva. E não se esqueça, a vida é cheia de incertezas, mas podemos cuidar de nossa reação a elas. Quando um imprevisto surgir, você pode perguntar: isso é algo que eu posso mudar ou devo aceitar? Se a resposta for que não pode controlar a situação, aceite. E foque no que você pode fazer naquele momento. Essa distinção é liberadora. Outra lição poderosa é sobre as expectativas. Às vezes, criamos uma imagem na nossa mente de como as coisas devem ser. Quando não se concretizam, a frustração aparece. O estoicismo nos ajuda a entender que a vida não é perfeita. Na verdade, é cheia de altos e baixos. Quando você aceita que as imperfeições são parte do caminho, você se torna mais resiliente. Ao olhar para a sua vida, o que você tem esperado que aconteça? Essa expectativa é realista? Pode ser que ao se desapegar de algumas delas, você comece a ver novas possibilidades surgirem. E isso, com certeza, trará paz. Então, inspire-se neste conceito de simplicidade. Faça pequenas mudanças no seu dia a dia. Aprenda a dizer não a coisas que não agregam valor. E, acima de tudo, busque a essência do que traz felicidade a você. Para o próximo capítulo, vamos explorar mais sobre a importância do autoconhecimento e como conhecer-nos melhor pode nos libertar. Pense sobre isso. O que você espera descobrir sobre si mesmo? A busca pela serenidade começa aqui. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Vamos falar sobre autoconhecimento. Essa é uma das chaves para viver melhor e em paz. Muita gente se perde na correria do dia a dia e esquece de olhar para dentro. O estoicismo nos convida a parar e refletir sobre quem somos e o que realmente queremos. Imagine-se acordando e tendo uma manhã tranquila. Você senta-se para tomar um café, olha pela janela e respira fundo. Nesse momento, você pode perguntar: como eu me sinto hoje? Essa pergunta simples já é um ótimo começo. Conhecer suas emoções é essencial. Se algo te incomoda, identifique o que é. Às vezes, uma conversa difícil pode estar pesando no seu coração e você nem percebe. Autoconhecimento é como um mapa. Ele te ajuda a entender por onde anda. E assim como no trânsito, saber o seu caminho evita os engarrafamentos emocionais. Quando você reconhece suas inseguranças, fica mais fácil lidar com elas. Em vez de correr delas, você pode enfrentá-las. Lembre-se, todos nós temos falhas. O estoicismo não exige que sejamos perfeitos. Ao contrário, ele nos ensina a aceitar quem somos. Você pode se perguntar: quais são minhas forças e quais são minhas fraquezas? Ao fazer isso, você começa a encontrar um equilíbrio. Um exemplo disso pode ser um momento de frustração no trabalho. Digamos que você tenha recebido uma crítica que te deixou chateado. Em vez de reagir impulsivamente, respire e reflita. Pergunte-se:
O que essa crítica pode me ensinar? Às vezes, as críticas podem nos mostrar aspectos que nunca percebemos. Nunca subestime o poder de uma opinião externa. Você pode também fazer anotações sobre seus dias. O que foi difícil? O que trouxe alegria? Com o tempo você verá padrões. Isso ajuda a entender o que realmente importa para você. E isso, por sua vez, ajuda a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com seus valores. Agora, pense em uma situação em que você teve dificuldade para dizer não. Muitas vezes fazemos isso para agradar os outros ou porque temos medo de desagradar. Mas será que isso vale a pena? Lembre-se de que seu tempo e sua energia são preciosos. Dizer não pode ser uma forma de cuidar de si mesmo. Ao entender seus limites, você fortalece sua paz interior. E isso traz felicidade. Mais uma vez, é sobre ter clareza do que você quer e do que pode oferecer. Pergunte a si mesmo: essa atividade realmente vai me agregar algo positivo? Se a resposta for não, não hesite. O respeito por seus próprios limites é um ato de amor próprio. À medida que você avança nessa jornada de autoconhecimento, você começa a perceber que a paz interna não é uma meta distante. Ela está dentro de você e pode ser acessada a qualquer momento. Ao lembrar disso, você se torna mais forte diante dos desafios. No próximo capítulo, vamos explorar como cultivar relacionamentos saudáveis pode nos ajudar a manter a paz interior. Pense sobre as pessoas ao seu redor. Elas te apoiam ou te drenam? Essa reflexão será libertadora. Prepare-se para descobrir como as conexões humanas podem ser uma fonte de serenidade. Capítulo 4 de Orientação Estoica. Agora que já falamos sobre a importância do autoconhecimento, vamos explorar outra peça fundamental para manter a paz interior: os relacionamentos saudáveis. A forma como nos conectamos com os outros pode impactar profundamente nosso bem-estar. Às vezes, somos cercados por pessoas que nos apoiam. Outras vezes, encontramos aqueles que, sem querer, drenam nossa energia. É essencial saber identificar quem faz bem e quem não faz. Imagine-se em uma roda de amigos, rindo e compartilhando histórias. Está tudo bem, e você? Se sente à vontade. Esses momentos são preciosos. Neles, você encontra apoio, amor e risadas. Agora, pense em outra situação. Você está com pessoas que constantemente criticam, reclamam ou trazem pesares. Como você se sente? Muito provavelmente sai dessa companhia mais cansado do que entrou. Os estoicos nos ensinam que as relações devem ser baseadas em valores e respeito mútuo. Se um relacionamento te traz angústia, é hora de refletir. Pergunte a si mesmo: essa pessoa realmente acrescenta algo à minha vida? Mudar a dinâmica de uma relação não é fácil, mas pode ser libertador. Às vezes é preciso dar um passo atrás e observar. Você não precisa cortar laços de uma vez, mas pode começar a estabelecer limites. Pense em uma situação em que um amigo ou familiar frequentemente critica suas escolhas. Ao invés de se sentir mal, você pode pensar: isso reflete a opinião dele ou dela, não a minha realidade. Lembre-se sempre, o que os outros pensam não define quem você é. É importante cercar-se de pessoas que incentivem seu crescimento e não que limitam seu brilho. Temos que lembrar também da importância de cultivar amizades. Ser proativo em fortalecer laços é essencial. Marque um café com aquele amigo especial. A troca de ideias e experiências pode ser uma fonte de energia positiva. Às vezes, é a simplicidade de um bate-papo que cria as conexões mais fortes.
Não subestime o poder de estar presente para aqueles que você ama. Além disso, como lidamos com as diferenças nas relações é uma habilidade que podemos desenvolver. Cada pessoa tem uma história, expectativas e formas de ver o mundo. Aprender a ouvir e compreender o outro pode abrir portas para laços mais profundos. O estoicismo nos ensina a praticar a empatia. Pergunte-se: como posso ser um melhor amigo ou parceiro? O simples ato de perguntar e ouvir pode fazer a diferença. Lembre-se, relacionamentos saudáveis são uma troca. Se você investe amor e compreensão, provavelmente receberá o mesmo. Mas se sente apenas dando e não recebendo, é hora de avaliar. O que você precisa? O que pode ser mudado? Agora, pare um momento e pense na sua rede de apoio. Quais pessoas estão ao seu redor? Elas promovem sua paz interior ou são fonte de estresse? Essa reflexão te ajudará a entender como se cercar de boas energias e criar um ambiente harmonioso. No próximo capítulo, vamos nos aprofundar em como lidar com conflitos de maneira sábia e construtiva. Pense sobre os desafios que você já enfrentou em relações difíceis. Como você gostaria que ter sido diferente? Preparar-se para aprender a transformar momentos tensos em oportunidades de crescimento será muito valioso. Vamos continuar juntos nessa jornada. Ele estava inquieto. As lições estoicas sobre relacionamentos e aceitação ecoavam em sua mente, mas uma tensão não resolvida pesava sobre os ombros de Luciano. Estava prestes a enfrentar o maior desafio em seu trabalho, uma apresentação que poderia determinar sua promoção. A ansiedade subia como um incêndio. Tudo o que ele havia aprendido parecia evaporar. Luciano havia feito anotações cuidadosas, seguindo cada ensinamento de aceitação e simplicidade. No entanto, ao se encontrar diante de uma sala cheia de colegas e superiores, a confiança dele vacilou. O rosto de sua chefe, sempre exigente e crítica, o deixava mais nervoso ainda. Ele sentia que, se errasse, todo o seu esforço seria em vão. Então, um pensamento estoico surgiu. O que eu realmente controlo aqui? Respirou fundo. Decidiu focar no que estava ao seu alcance. O que pôde fazer? Ele podia se preparar e oferecer o melhor de si. Com essa decisão, uma calmaria começou a tomar conta de sua mente. Ele sabia que, independentemente do resultado, seu valor não dependeria daquela apresentação. Enquanto ele falava, notou que a crítica que antes o destruía, agora era apenas uma possibilidade de aprendizado. Ele não precisava agradar a todos, e no fundo, ficou aliviado ao perceber que os outros eram tão humanos quanto ele. As imperfeições eram parte da vida. Ao final, mesmo que a apresentação não tivesse sido perfeita, ele se sentiu leve. Por fim, viu que não havia um fracasso. Ele se propôs e enfrentou o medo. Com um sorriso aliviado, ao sair da reunião, Luciano encontrou a amiga de longa data, Mariana. Ela estava na porta, com uma expressão calma. Ambos se olhavam, sabendo que na relação, ambos eram apoio mútuo. Foi a hora perfeita para compartilhar suas vitórias e inseguranças. Enquanto caminhavam pelo parque, Luciano fez uma reflexão. A aceitação não é apenas sobre o que não podemos mudar. É sobre olhar para dentro e aceitar quem somos. Ao trocarem experiências, perceberam que muitos desafios que enfrentavam eram comuns entre eles. E a amizade floresceu ainda mais. Luciano se sentiu grato. Encontrava nas palavras de Mariana um refúgio, e ela também. A troca de ideias e sentimentos ajudou os dois a fortalecerem suas conexões.
Porém, uma sombra ainda pairava sobre a cabeça de Luciano. Ele precisava resolver a tensão com Rafael, um colega que sempre fazia críticas duras e desnecessárias. Luciano decidiu que era hora de ter uma conversa sincera. O diálogo que tinha medo de fazer parecia ser mais libertador que uma tensão prolongada. Ele se dirigiu a Rafael em um momento mais calmo. "Podemos conversar?" perguntou. O tom foi respeitoso e tranquilo. Ao abrirem o assunto, Luciano expressou como as críticas o afetavam. Surpreendentemente, Rafael escutou. No meio da conversa, chegou a admitir que muitas vezes as críticas eram reflexo de suas próprias inseguranças. O primeiro passo para melhorar a relação foi dado. Luciano percebeu que se eles se entendessem melhor, a pressão poderia dissipar. Para sua surpresa, a conversa foi mais fácil do que imaginava. Ele aprendeu que, às vezes, as barreiras que levantamos na mente são bem maiores do que as que existem na realidade. Com o coração mais leve e uma rede de apoio fortalecida, Luciano se sentiu renovado. Voltou ao parque para seu ritual de suporte emocional. Entre o canto dos pássaros e o sussurrar do vento, ele se lembrou que a sabedoria estoica residia em aceitar, simplificar e entender. Não se tratava de controlar tudo, mas de saber lidar com os conflitos imprevistos, os desafios e as relações. Esse aprendizado era libertador. Naquela noite, ao se deitar, uma sensação de paz invadiu Luciano. Os desafios ainda estavam lá, mas agora ele estava pronto para enfrentá-los de frente. Sabia que o caminho da serenidade não era uma linha reta, mas uma jornada cheia de aprendizado e crescimento. Ele já não via os desafios como inimigos, mas como oportunidades de se tornar uma versão melhor de si mesmo. A serenidade que Luciano buscava estava dentro dele, e nesse dia ele havia dado mais um passo em sua jornada. A paz interna que tanto procurou era uma conquista diária. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.